gente. Boa noite. Vamos então na nossa última aula, né? De geografia. Estou terminando de fazer uns apontamentos aqui no quadro e já converso com vocês aí. Só um minutinho, tá bom, gente? Então tá, gente. Boa noite a todos. Olá, boa noite a todos, então. Ah, gente, vou... Oi? Eu vou me repetindo, tá? Tá, obrigado. Hoje, não precisa nem repetir o mal. Tá bom, obrigado. Então, vamos lá, gente. Tá? Mais uma vez, boa noite a todos. Tá? Vamos iniciar, então, a nossa aula aí. Tá? Reforçando, eu já havia dado essa aula já, acho que semana passada, na terça-feira, falando sobre a questão do processo de globalização. É um assunto atual, faz parte da geografia política, né, ou geografia humana, tá? E é um assunto extremamente atual, tá? O que nós estamos vivendo hoje sobre esse apogeu dessa globalização, tá? A coroação dessa globalização, acompanhada aí pela terceira fase do sistema capitalista, chamada então de capitalismo, de fase financeira, né? Não capitalismo financeiro, capitalismo bancário. Tá? Então, hoje, né, reforçando, se nós analisarmos, né, o globo terrestre, se nós analisarmos a Terra por inteira, nós vamos ver que a Terra ela está estampada, né? Ela está com um panorâmico sobre o sistema capitalista, tá? Então, ela está tatuada, então, digamos assim, com o sistema capitalista dentro do globo terrestre. Então, as relações estabelecidas, hoje em dia, elas são estabelecidas através, então, desse sistema de sobrevivência, né, que é dessa economia chamada, então, capitalismo, tá? Que está na sua terceira fase, chamada financeira. Ok? Então, vamos lá. Esse processo de globalização, ele vai ter início, tá? Ele vai ter início, então, através da primeira fase do sistema capitalista, chamado, então, de capitalismo comercial. Tá? Então, o processo de globalização, tá? Ele vai ter esse início, tá? vai ter esse primeiro passo através, então, da primeira fase também do sistema capitalista.
chamado capitalismo financeiro. Bem no início, primeira fase do sistema. Tá? Então, com base em trocas, tá? Onde já existe uma corrente financeira. Tá? Então, esse processo, né, ele se dá, então, através desse. Bom, através desse capitalismo, né, dessa fase do capitalismo comercial, tá, vai acontecer também, né, fatos históricos, né, que marcaram, né, que são a descoberta da América, tá, e a descoberta do Brasil, ou chamamos de grandes navegações. Dentro da história, nós vamos ver as grandes navegações, né, ou as grandes descobertas. Né? Então, nós vamos analisar isso aí. Então, esse foi o primeiro passo para esse processo da globalização. Professor, mas então essa globalização começou lá no século XV, então, com as navegações, com as grandes descobertas? Sim, ela começou lá. Então, o que impulsionou ali foi o início desse processo, né, de se tornar global, tá? Então, a globalização, eu estou falando ligado diretamente ao sistema capitalista. Tá? Então, o sistema capitalista promoveu esse tipo de processo chamado globalização. Tá? Parece que eu estou sendo redundante, assim, parece que eu estou andando em círculos, assim, afirmando a mesma coisa, gente. Estou, mas é para vocês entenderem, tá? E tudo que eu falar aqui, tá, vai estar na prova. Então, preste bem atenção. Quando ler o enunciado da prova tem 7 questões. Quando terminar a aula, será disparado, né, a prova para vocês. Tá? E essa última prova, né, de geografia, então, ela vai tratar desse assunto, tá, que eu estou comentando aqui, que é o processo de globalização. É algo bem atual. Tá? É o início do que nós estamos vendo hoje. Tá? É o pilar do que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos assistindo hoje no mundo. Tá bom? Então, vamos lá. O processo de globalização começou, então, com o capitalismo comercial. Né? Através do capitalismo comercial, se deu as grandes navegações, né, no século XV, e também, né, ou com a descoberta da América, também, né, como se diz na história. Então, esse foi o primeiro processo, né? Isso, aliás, a primeira fase desse sistema de globalização. Tá? A segunda fase da globalização, ela vai acontecer mais tarde, né? Então, ela vai acontecer lá pelo século XIX, século XX, tá? Já com o processo de neocolonização. Tá? Peraí, neocolonização é nova colonização, professores? Sim, sim. A neocolonização, ela aconteceu, né, onde as potências da Europa colonizaram, então, a África e a Ásia, esses 2 continentes. Tá? Então, o sistema capitalista já estava na segunda fase também, chamada industrial. Então, as potências da Europa, da época do século XIX, século XX, começaram a buscar em outros continentes matéria-prima e mão de obra barata. Tá? Então, essa foi a segunda fase do processo de globalização. Tá? Então, vocês veem que essa parte da geografia está muito ligada à história, né? Sim, não, está ligada à história. Tá? Porque foi com o tempo, né? As modificações não aconteceram da noite para o dia, elas levaram tempo, né? Elas vêm há 5 séculos, né? Se transformando, se modificando, tá? Vem se transformando dentro dessa ótica, tá? Dentro dessa ótica do sistema capitalista, tá? E acompanhando as fases do capitalismo. Assim, né? A primeira fase do capitalismo chamada comercial, né, foi o início da globalização. A segunda fase, aliás, o segundo processo da globalização, ela ocorre com o quê? Com o capitalismo industrial, que é a segunda fase do capitalismo industrial, e com a neocolonização da África e da Ásia. Por que neocolonização? Porque a colonização mesmo aconteceu foi da América. Por 2 potências da Europa, da época, né, que eram a Espanha e Portugal. Tá? Espanha e Portugal, as potências da época, colonizaram, então, a América.
Né? Depois do século XVIII, né? Depois do século XVI, XVIII ali, as potências agora já são outras, né? Deixa de ser a Espanha e Portugal, e aí se torna a Inglaterra, a Alemanha, né? A Itália, a Bélgica, a França, né? São potências já, né? E que vão explorar, então, o continente africano e o continente asiático. Tá? E esse momentinho na história é chamado de imperialismo. Tá? Então, chamamos de imperialismo. Que, aliás, esse imperialismo levou, né, a essas potências a entrar em atrito, que foi a Primeira Guerra Mundial. Né? Foi a guerra mais severa. Né? Por que mais severa? Ela não tinha tecnologia, era homem contra homem, né? Então era fuzil e baioneta, né? Eles ficavam muito entrincheirados, ficavam nas trincheiras, então morreu muito. Vinha o inverno, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, muita gente morria com pneumonia, com gripe, né? Nas trincheiras, porque era muito frio, úmido, né? Então houve muitas baixas em relação a isso. E foi uma guerra severa, porque é uma guerra homem contra homem, era baioneta, né? Era matar ou matar, né? Então, não tinha tecnologia, não tinha como, vou enviar um avião, tá chegando um avião aí, sai fora. Não foi como a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, ali não tinha, as tropas se afetavam diretamente. Então, é uma observação dessa Primeira Guerra Mundial, tá? Que explodiu devido, então, ao imperialismo, essa neocolonização, que é a segunda fase da globalização. Tá? Com o tempo, né? Com o tempo, a globalização também ela se favoreceu da informática, né? A tecnologia ajudou o processo da globalização. Então, o aspecto tecnológico é importante para o avanço dessa globalização. Tá? Então, ali, no século XX, né? Houve um boom da tecnologia, ali, do século XX para o século XXI, né? Principalmente quando surge a informática e a internet, isso aí, bom, você vai acelerar um monte o processo de globalização. Tá? Então, a tecnologia, principalmente a informática, né, vai acelerar o processo da globalização. Tá? Então, o avanço tecnológico, ele vai se dar, né, ele vai dar através do predomínio da informática. Tá? Então, frisando, a globalização vai ter um avanço tecnológico, tá? Justamente por causa do predomínio da informática. Então, quando surge a informática, aí vai dominar, né, esse processo de globalização. Então, vou voltar de novo. Tá? A globalização tem o seu início no século XV, né, com a primeira fase do capitalismo, que é chamado de capitalismo comercial. Né? A segunda fase dessa globalização vai acontecer já no século XIX, no século XX, tá? Onde vai haver essa neocolonização da África e da Ásia. Né? Durante esse período aí já vai acontecer o quê? Durante o século XIX, o que vai acontecer? Né? Os navios a vapor, né? Vai acontecer já o trem a vapor, né? Isso aí tudo vai acelerar esse processo de globalização. O telégrafo, né? Então isso aí vai fazer com que os continentes se aproximem mais um do outro. Né? O fluxo de pessoas vai ser maior, o movimento de pessoas vai ser maior para esse processo de globalização. Não é só de mercadorias, a globalização também de pessoas. Tá? Então vocês veem que isso é uma construção que vem vindo, né? Desde o século XV, o capitalismo vem construindo isso aí, esse processo, né, global, né, tomando conta do globo terrestre. Né? E nós vivemos sobre essa ótica, né, sobre essa visão. Né? Então, isso é importante nós analisarmos. Tá? Então, o processo de globalização, de uma certa forma, ele vai estar condicionado, vai estar junto, tá, às grandes navegações. Tá? Então, isso aí é fundamental entender. Então, quando o homem se lança além mar, tá, de caravela, nau, depois vem os navios a vapor, vocês veem que o processo vem acelerando, né, com os séculos, com os tempos. E investimento de muito dinheiro também para que isso, né, dentro desse processo de tecnologia. Tá?
Então, nós vamos ver que esse processo de globalização vai estar diretamente condicionado, então, tá, às grandes navegações. Tá? Então, a gente tem que, nós temos que analisar isso aí. Então, é o transporte, né? A transformação, né, do transporte, tá? E a aprimoração desse transporte, né? O desenvolvimento desse transporte. Vai fazer com que, né, o coletivo, né, se desloque, né, e venha a ocorrer cada vez mais, né, e venha avançar cada vez mais esse processo de globalização. Então, isso aí é claro, gente, isso é muito claro. Né? E óbvio que ele vem, né, ele vem com essa carga, né, com esse avanço de tecnologia, né? E a informática é a coroa disso, né? A cereja do bolo, né? É a informática. Tá, gente? Então, isso aí tem que ficar bem claro para vocês na hora da prova, fazer a prova, ler o enunciado e lembrar um pouquinho do que eu estou falando. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Pode abrir o áudio e perguntar. Tá tudo tranquilo. Alguém quer perguntar? Alguém quer fazer algum tipo de pergunta? Pode abrir o áudio, quem está aí. Tá? Ah. Opa, deixa eu ver se está alto aqui demais o alto-falante. Deixa eu ver o áudio que está muito alto. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nenhuma? Tudo certo então com a prova? Ei, gente. Pode ser, gente? Vamos lá. Seguindo o rumo, então. Vamos embora. Bom, assim como o mundo se tornou global, né, se globalizou, o sistema capitalista unificou o mundo, né, e a gente vê isso aí hoje, né, hoje vou pegar assim, né, um segmento, né, a moda, hoje a moda não existe uma moda na Europa, não existe uma moda nos Estados Unidos, hoje a moda ela é global, tá? Os cortes de cabelo são globais, né? Os comportamentos hoje são globais, tudo devido, então, à internet, a informação chega instantaneamente para nós. A venda, hoje a música, né? Hoje se fala, né? Outro segmento, né? Que é o artístico, né? A música, né? Hoje fala no world music, né? Então, a música hoje, ela é global também, certo? Os esportes hoje também, né? Os torneios são torneios globais, vocês veem que isso aí vem crescendo, né? Os torneios, né? Intercontinentais e tal. Então, isso tudo faz parte do processo dessa demanda da globalização. Tá? Então, o capitalismo promoveu isso aí com o tempo. Tá? Ele vem desenvolvendo isso aí com o tempo. Tá? A internet e a informática foi a cereja do bolo, que coroou então, esse processo. Né? Bom, ao mesmo tempo que a Terra ela ficou, né, carimbada com o sistema capitalista, tá? Houve também outro fenômeno chamado regionalização. Tá? Então, a primeira regionalização, ou a antiga regionalização, ficou entre os países socialistas e os países capitalistas.
Tá? Então, o mundo ficou dividido, né, entre capitalistas e socialistas. Né? Então, atrás dessa bipolaridade, né, desses dois polos, tá, havia potências. Então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, colocava em evidência, então, o socialismo, né, e os Estados Unidos, então, mantia, né, firme e forte o sistema capitalista na sua terceira fase financeira. Tá? Então, o mundo ficou dividido entre os Estados Unidos e a União Soviética, tá? Que eram as potências da época. Tá? A União Soviética ela tinha a sua, digamos assim, a sua capital, né? E a sua sede, que era a Rússia, né? E Moscou, né? Então, através da Rússia, então, a mãe Rússia se chamava, então a Rússia dominava, né? Era a base, dominava não, mas era a base desse sistema capitalista. Então, vem desde lá daquela história, lá desde 1917, início do século XX, a Revolução Socialista na Rússia, ou a Revolução Russa, né, de 1917, tá? Que criou uma economia planificada, né? Enquanto o capitalismo tinha uma economia de mercado, o mundo socialista tinha uma economia planificada. Tá? Isso até hoje gera muitas discussões, principalmente no Brasil. Hoje no Brasil isso também se aprofundou, essa questão dos polos, né, desses dois polos, né, ou é de esquerda ou de direita. A esquerda são os socialistas, a direita são os capitalistas, e quem tem razão disso tudo? Bom, já estou no campo partidário, né, porque se nós prestarmos atenção, o mundo hoje, né, ele é capitalista por inteiro. Né? Professor, mas a China, gente, a China é uma economia social, às vezes dizer comercial, né? Social comercial, uma coisa assim. Eles têm um nome, né, para essa nova fase dessa entrada da China no mercado, né, capitalista. Tá? Então, a China não tem mais uma economia planificada. Tá? A China não tem. A China houve uma inserção dela dentro do sistema capitalista. Tá? Então, a China hoje é a segunda maior economia depois dos Estados Unidos. Tá? Então, não adianta fazer essas discussões hoje em dia assim. Tá? Mas a Cuba é comunista, vamos dizer, gente, comunismo, pelo amor de Deus, comunismo é uma coisa que, tá, ficou no campo partidário. Não tem. Tá? O comunista no Brasil usa celular, iPhone, né? Tem uma vida, né? Usufrui, né, da tecnologia promovida pelo capitalismo. Então, não quero entrar nesse campo dessa discussão. Tá? Não quero dizer também que eles não têm consciência social. Todo mundo pode ter uma consciência social. Né? Não pode virar isso aí, está errado. Isso aí, não, a gente tem que ter uma consciência social, né? Porque também. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa discussão. Tá? Mas dentro da geografia, a regionalização, então, que ocorreu no mundo, a primeira regionalização, ou a antiga, né, tornou o mundo dividido entre países capitalistas e socialistas. Tá? Então, essa foi a primeira regionalização. Já a segunda regionalização vai acontecer, então, com o final da União Soviética, vai deixar de existir a União Soviética, né? O capitalismo vence, entre aspas, o capitalismo é o grande vencedor, então, dessa chamada Guerra Fria. Lá na história de uma vez, porque depois da Segunda Guerra Mundial, né, era inviável fazer uma terceira guerra. Né? E tudo falava que a terceira guerra será uma guerra, né, uma guerra nuclear, vai ser uma guerra que vai colocar fim na Terra. Tá? Então, vai dizimar a Terra, porque as potências têm, né, armas nucleares, bombas atômicas, toda aquela discussão a gente passou, né? Eu, por exemplo, passei por toda essa fase, assim, né? E esse era o grande medo, né? Era o grande desafio, né? Era cruzar por isso, né, sem nenhum atrito entre essas duas potências. O que aconteceu foram guerras isoladas durante esse período, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, né, as guerras isoladas, né? Aquelas guerras, o Vietnã, né? O Iraque, né? A Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? A Guerra da Coreia, chamam, né? Então, foram Cuba, né? A Revolução Cubana, né? Então, isso aí, né?
foram guerras isoladas que ocorreram entre os Estados Unidos tentando combater, então, os comunistas. Os grandes monstros lá, comunismo, né? Vai pegar o teu patrimônio, né? Aí eu fico imaginando que patrimônio, né? Eu não tenho patrimônio, nada, eu não tenho patrimônio algum, tá? Então, não tem por que temer esse comunismo, né? E o comunista no Brasil hoje é um comunista de iPhone, né? Mas também não quer dizer que os caras têm consciência social, né? Tem consciência social, né? Lutam por isso, né? Lá para essa questão social, né? Dentro da Constituição também existe uma cláusula, né? Essa questão, né? dos programas sociais que tem que haver, né? Porque senão a desigualdade é grande, né? É enorme, né? A desigualdade. Então, isso ficou no campo político, tá? Mas a última regionalização, então, tornou, assim, ó, ficou dividida entre países ricos e países pobres. Dentro dos países pobres existem os países emergentes, tá? Então, quem são os países emergentes? Vamos lá. México, Argentina, Brasil, aqui na América, né? A África do Sul, né? A África do Sul, a própria China, né? A própria China e a Rússia, que entrou, né? Que entrou nessa via, então, que entrou nessa via da economia de mercado, do capitalismo. Tá? Então, anteriormente a essa regionalização, havia outra regionalização, que era países socialistas e capitalistas. Nesse período, né, era comum chamar assim, país de primeiro mundo, país de segundo mundo, país de terceiro mundo. Né? Os países de primeiro mundo eram capitalistas, o segundo mundo era socialista, o terceiro mundo era aqueles países paupérrimos, né? Aqueles países que dependiam da economia norte-americana para sobreviver. O Brasil foi um, né? O Brasil foi um país desse, né? Teve uma dívida enorme, né? Com o Fundo Monetário Internacional, que é um fundo promovido pelos Estados Unidos, para ajudar os países, né, economicamente, depois da Segunda Guerra Mundial, né, e nós somos um desses países, né, que não fomos afetados diretamente com a guerra, mas nós precisamos de dinheiro para desenvolver aqui a nossa economia, investimentos, etc. Bom, então nós éramos um país terceiro mundo, né, chamado país terceiro mundo. Terceiro mundo, isso aí se espalha até na questão intelectual da pessoa, né? Até para o conhecimento, isso é um conhecimento de terceiro mundo, né? As pessoas falavam. Hoje não mais, tá? Hoje não existe mais isso. Hoje é país rico ou país pobre, né? Hoje, o país é rico ou o país é pobre. Tá? Não tem mais país de primeiro, segundo, terceiro. Isso não existe mais. Tá? Hoje, a partir de 1990 para cá, a regionalização, a nova regionalização é essa. Tá? Países ricos e países pobres. E dos países pobres existem os países emergentes. O Brasil é um dos países emergentes. Tá? Isso aí tem que ficar claro na cabeça de vocês. Então, a antiga regionalização, ela ficou entre países socialistas e socialistas. A nova regionalização, sim, já é entre países ricos e países pobres. Tá? Então, essa atual, né, regionalização. O que mais que a gente pode ver? Então tá. Então, com esse avanço da informática, né, isso promoveu então, cada vez mais o avanço do capitalismo. Tá? Então, como assim, professor? Como é que isso aconteceu? Bom, o que aconteceu? Tá? O processo de informática, né, toda essa parte da internet e informática, elas foram parar dentro das bolsas de valores. Tá? Então, as bolsas de valores hoje, elas funcionam assim, 24 horas por dia. Né? Então, exemplo, aqui escureceu, agora lá no Oriente, né, quando está amanhecendo, já está havendo um investimento já dentro das bolsas de valores, compra e venda de títulos, né? Títulos que são chamados pregão, aqueles títulos, né, que têm valores, né? As empresas que têm mais valores, os títulos são mais caros, as empresas que vendem mais, os títulos são mais caros e tal. Né? Então, na realidade, esse sistema de bolsa de valores foi criado após a Segunda Guerra Mundial, onde começa a fase do capitalismo financeiro, né? Então,
para que as potências não se agredissem mais umas às outras, né, o mundo decidiu, né, que as empresas se unissem, mas de uma outra forma, né, dividindo elas, as empresas, em ações e lançando elas em mercados financeiros para ser vendidos. Né? Então, hoje a gente não sabe que é o dono da Coca-Cola. Né? A gente sabe que a origem dela é nos Estados Unidos, mas não sabe. Hoje a Coca-Cola tem um diretor regional, tem um diretor continental, tem um diretor internacional, né? E assim vai, né? A gente sabe disso. Né? Isso vale para todas as outras grandes marcas do Nike, né? A Nissan, a automobilística, né? Fora, não existe hoje os donos da empresa, né? Então, não pode haver um monopólio das empresas, né? Então, hoje são grandes conglomerados, chamam, né? Hoje são grandes empresas, chamam transnacionais, né? Ou trusts, né? São empresas gigantes, né? Que estão espalhadas no mundo inteiro, né? E a base dela, a questão financeira dela é dividida em ações, então as pessoas compram as ações dessas empresas. Quanto mais a empresa vender tiver um lucro, bancos é a mesma coisa. Tá? Então, a empresa vender mais, tiver mais lucro, mais vale a ação dessa empresa. Tá? Então, antigamente, fazia um balanço anual das empresas, né? E fechava em alguns bilhões, né? Agora não, agora são semestral, né? Hoje eles fazem um balanço semestral por semestre, né? E aí eles veem quanto a empresa fechou, ou o banco fechou de lucro, né? Além da despesa, o lucro. Então, a gente vê que esse avanço, esse fenômeno da informática, ela favoreceu o sistema capitalista, o capitalismo. Tá? Então, tem que ficar ligado nisso. Tá? Gente, alguma dúvida daí? Alguém quer fazer alguma pergunta? A prova são 7 questões, como foram as outras. Né? Cada questão vale um ponto. Trabalho, varia 3 pontos. Tá? Eu dei um trabalho sobre um quadro, né? Que mostrava ali, simbolizava a miséria, né? E aí tinha a pergunta que eu fiz para o pessoal, tinha pergunta, né? Sobre o trabalho. E aí eu lembro que alguém perguntou, mas o que tem a ver com uma obra de arte, com geografia? Tem tudo a ver, tudo a ver. Porque é uma pessoa, quem fez a obra, uma pessoa que se inteirou, né? Que se inteirou com o mundo, tá? O artista o que ele faz? Ele está conectado com o mundo, ele vai passar aquele obra de arte dele, tá? Então, o exemplo, a obra que eu mandei, né, foi do Portinari, tá? A obra de 1944, né? Vocês veem que isso aí já é final da guerra. E o Portinari está mostrando a questão da migração, né? Da saída das pessoas e morar em outro lugar, né? Da questão da economia mundial, essa economia capitalista, né? Os movimentos. Né? A questão da urbanização das indústrias. Né? Bom, se eu estou falando que século XX, né? Ali século XVIII, século XVII, XVIII, a questão da indústria, surge a indústria, né? As fábricas, né? Essas indústrias, essas fábricas foram acompanhadas no meio urbano, na geografia, se desenvolveu ali. Né? Ninguém vai morar lá no meio rural e nem trabalhar dentro da cidade. As cidades se desenvolveram por causa das empresas. A gente vê isso aí hoje. Né? A gente vê que os municípios, a gente vê isso aqui no nosso estado, os municípios, né? Que tem maior número de indústria, né? E esses municípios são bem desenvolvidos, e eles são bem urbanos, bem cidade, né? Bem cosmopolitas, assim, né? Isso é pura geografia. Tá? Então, nós notamos isso aí. Tá? Então, tem tudo a ver. E o Portinari, o Cândido Portinari, está mostrando isso em 1944, esse início dessa urbanização, essa transformação. O homem que vivia lá no meio rural, no campo, esse homem foi para a cidade para trabalhar, né? Trocar sua força de trabalho por salário. Né? Esse é o mecanismo do sistema capitalista. Então, o que aconteceu? Se ele for morar na cidade, a cidade acabou se desenvolvendo. E a cidade se desenvolveu como? Teve que ter hospitais, teve que ter cemitérios,
teve que ter escolas, bancos, né? Estradas para escoar o fluxo, né? De mercadorias, acolher o número de pessoas, o transporte, né? Levar os trabalhadores, trazer os trabalhadores, né? Consumidores também. Né? Então, a gente acompanha esse tipo de coisa. Tá? Então, nada é solto, gente. Tá? Se nós analisarmos nosso dia a dia, é pura geografia. Tá? O movimento pedular que a gente faz de Viamão a Porto Alegre, ou aqui da Santa Isabel para o centro de Viamão, ou do centro de Viamão para aqui da Santa Isabel, quem trabalha aqui, é um movimento pedular, é um movimento migratório. Tá? E o Grande Portinari, ele mostra na obra dele, está montando, é um cara futurístico, né? É um cara vanguardista, se diz da nossa, se diz vanguarda, né? O cara que foi lá, o cara saiu do século dele, foi lá, um século à sua frente, né? Através da sua arte, e mostrar, né? Como que hoje, né, e futuramente todos irão viver, né? E a questão da desigualdade também, né? Bate muito nisso, né? Essa questão da desigualdade social, que é promovida pelo sistema capitalista. É normal, né? Mas o aluno perguntou para mim assim, professor, por que o senhor odeia o sistema capitalista? Eu disse, olha, eu não odeio o sistema capitalista. Pelo contrário, não existe outra forma de fazer riqueza a não ser o sistema capitalista. Mas assim, por que o senhor fala mal? O senhor não fala mal, né? Eu sou só contra a forma que ele é distribuído. Eu achei que ele é distribuído de forma irregular. Tá? Minoria tem muita coisa. A maioria não tem nada. Mas que brincadeira é essa? Né? Não pode ser assim essa brincadeira. Tá? Não é utopia que eu estou falando, vamos distribuir dinheiro, vamos distribuir riqueza. Não. Acho que tem que ter um mediador para isso. Tem que haver uma média para isso, um equilíbrio para isso. Tá? Então o próprio sistema vai definhar. Né? Qual é o fruto, qual é o início de uma crise econômica, né, dentro do capitalismo? Qual é o início de uma crise do capitalismo? O capitalismo é isso, é a própria acumulação do capital. Né? As pessoas deixam de comprar, deixam de consumir, né, mesmo na cidade. Tá? Então, isso atrapalha esse sistema de globalização. Tá? O não consumir, né, ou consumir, ou ter uma margem de consumo mais baixa, isso atrapalha esse sistema, atrapalha tudo. Tá? Porque existe uma ciranda financeira, existe uma roda que funciona, né, segundo essa lógica. Mas aí acaba perdendo força essa roda, né? Porque não todo mundo está consumindo, todo mundo está atingindo essa brincadeira, está conseguindo brincar com isso. Tá? Então está fora do jogo. Então é um sistema, né, digamos assim, que exclui, é um sistema que inclui, que junta, que integra. É um sistema que acaba excluindo as pessoas. Tá? Então, essa é a minha crítica ao sistema capitalista. Agora, dizer que existe outra forma de fazer riqueza, não existe. O capitalismo é a única forma de fazer riqueza. Tá? Então, mas a minha crítica é essa, a minha crítica é puramente social. Não quer dizer que eu não possa fazer crítica sobre o sistema, eu posso. Qualquer um pode fazer crítica, desde que tenha coerência, tá? Sobre esse sistema. Tá? Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer abrir o áudio e fazer alguma pergunta? Estou aqui todos de ouvido aberto. Tá? Então, vou voltar novamente lá. Vou voltar novamente, tá? A frisar para vocês. Então, o processo de globalização, ele tem o seu início com a primeira fase do capitalismo chamado comercial, fase comercial do capitalismo, tá? A segunda fase desse processo de globalização, tá, acontece, né, com a conquista da África e da Ásia, né, chamamos esse período de neocolonização, né, a história vai chamar, vai tratar de imperialismo. Tá? Então, isso, né, isso, a segunda fase desse sistema do processo de globalização, tá? Que está acompanhado do sistema capitalista, ok? Tá? Então, a primeira fase então, vai dar o início do processo de globalização, ou o processo de globalização vai dar então, essa primeira fase do capitalismo chamado comercial. Tá? A segunda fase é com a conquista da Ásia e da África, né? Isso vai chamar neocolonização ou imperialismo, então a segunda fase desse processo de globalização. Então, vocês veem que as coisas estão andando, né, segundo a ótica do sistema capitalista.
né? O capitalismo, quando conquista, as potências, quando conquista a África e a Ásia, já estão na segunda fase do capitalismo, que é industrial, né? A fase do capitalismo industrial. Tá? A tecnologia, o avanço da tecnologia, né? Através da informática, vai dar um boom, assim, né? Nesse processo de globalização, vai ver, né? Vai dar um grande passo no processo de globalização, à medida que se desenvolve os transportes, né? Ali o trem a vapor, começa ali, né? O trem a vapor, depois o navio a vapor, né? As máquinas a vapor, que se chamam, né? O telégrafo, isso tudo né? Vai dar um fluxo maior de pessoas e vai acelerar esse processo então, de globalização. Isso é a segunda fase. Tá? E acompanhado, então, por essa tecnologia, tá? A tecnologia é a informática, né? A informática vai funcionar mais ainda, né? O processo de globalização. Pessoal, peraí, a cabeça está. Como é que o senhor misturou o navio a vapor? Mas o navio a vapor é lá atrás, informática é agora. Sim, eu sei, né? Mas eu estou dizendo que a informática foi o grande avanço tecnológico, foi o que fez desenvolver mais ainda o processo de globalização. Acelerou muito mais. Né? Dentro desse processo de globalização, também ocorreu a regionalização. Né? O mundo ficou dividido, né? Entre regiões, tá? Duas regiões, chamado de polo também, né? Então ficou um polo social e outro polo capital, né? Ficou o chamado de mundo socialista e mundo capitalista. O mundo socialista era controlado, vigiado, administrado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Ou a União Soviética, tá? E o mundo capitalista ficou chefiado, controlado pela potência, né? Pelos Estados Unidos. Tá? Então, eram duas potências que disputavam o espaço e que criaram, então, essa regionalização, né? Essa regionalização chamada de bipolar. Foram dois polos, tá? Isso foi tudo também dentro do aspecto histórico, dentro da Guerra Fria. Se chamou de Guerra Fria. Tá? Essa disputa foi chamada de Guerra Fria. Tá? Entre essas duas potências. Houve guerra? Sim, houve guerra, não. Houve guerra. Tá? Mas foram guerras isoladas. Elas nunca se atritaram diretamente, essas potências. Né? Então, houve as guerras isoladas, né? Houve a disputa espacial, né? Um largava um foguete, outro largava um foguete, um deu uma volta, né, ao redor da Terra, outro foi até a Lua, e assim essas duas potências disputavam, tá? A tecnologia e também, né, a questão de armas, né, bélico, né? E chamou corrida armamentista nesse período. Então, um lançava uma tecnologia em armas, outro lançava outra, um foi lá criou ogivas nucleares, outro também foi lá criou ogivas nucleares, e assim se ameaçavam, né? Uma potência ameaçava com a outra. Tá? Mas isso passou, né? Em 1990, o presidente, né, russo, chamado Gorbachev, vai fazer duas reformas importantes dentro da União Soviética, uma chama Glasnost e a outra Perestroika, né? Uma reforma política e uma reforma econômica. E o mundo socialista, esse mundo socialista, né, ou comunista, que hoje o pessoal hoje vai no horror, né? Eu vejo na internet cada gente falando absurdo sobre isso, né? Umas coisas absurdas. Né? Comunista, sai daqui comunista, não pensa de comunista, nunca houve comunista. Comunismo no Brasil andando de Land Rover, né? Comunista no Brasil usando os telefones da Apple, né? Eu fico achando uma graça isso. Tá? Mas ao mesmo tempo que eles também que eles não têm consciência social. Claro que eles têm consciência social, né? Tem gente que não tem consciência social, não entende o coletivo, né? Não entende o grupo. Tá? Tem que entender o grupo também. Tá? Não pode ser individualista, né? A gente tem que se sujeitar, ser sujeito, né? Participar, ser mais coletivo. Mas não dá, não sei o que, aí vem todo um papo. Tá? Então, essa regionalização, né, de um mundo socialista e capitalista, ela vai acabar em 89, 1990, ela tem o fim dela. Tá? Aí vai acontecer uma nova regionalização.
Depois dessa regeneração, ocorre outra. Aí vai ficar entre países ricos e países pobres. Os países ricos estão no hemisfério norte e os países pobres estão no hemisfério sul. E dentro dos países pobres estão os países emergentes, tipo México, Argentina, Brasil, África do Sul, a própria China, a própria Rússia, né, que fez sua reforma, né, deixou de ser União Soviética, tornou Rússia. Isso vai ser a segunda regionalização. Tá? Mas o capitalismo ele vai permanecer, né, como permanece até hoje, ele está na sua fase financeira. Né? É um sistema novo, né, tem 500 anos, aí, não tem 600 anos, né? Se comparar aos outros sistemas econômicos que acontecem no mundo, ele é um sistema novo. Né? É um sistema que exclui, ele é excludente, né? Ele exclui mesmo as pessoas, né? Um sistema de excluir, não é um sistema de, de, de unir, né? Ele é um sistema de excluir mesmo, de exclusão. Tá? E a globalização, ela promove isso aí, a própria globalização. A globalização ela promove também o desemprego global, desenvolve também o crime global, né? Então, tudo isso aí, as tecnologias hoje são globais, as empresas hoje são globais, né? Os carros hoje, né, os carros são globais, né? A gente vê aí uma série de marcas de carro, né? Que a peça de um carro é fabricada num país, né? Os envolventes desse carro em outro país, esse carro é montado em outro país e é vendido no mundo. Né? Então, a gente vê que essa globalização ela se desenvolveu muito, né, no campo econômico. Né? E o campo político são o campo das relações. Hoje, como eu falei, hoje não existe uma economia, não adianta fechar meu país. Não tem, hoje se fala em macroeconomia. Né? O Brasil, mais do que nunca, precisa de investidores. Né? Precisa de outros países. Outros países que aqui coloquem dinheiro, né? Que aqui depositem dinheiro. Mas para fazer isso aí, né? A gente tem que ser sério, tem que ter um governo sério, né? Não pode ter escândalo político nenhum, não pode ter bafão todos os dias, tu abrir, né? O UOL lá, todos os dias, na UOL, ali no Google, ali, todos os dias tem um bafão, né? Então isso não pode acontecer. Né? Então, o que acontece? Há uma fuga de capital. Tá? Isso promove inflação. Tá? A própria pandemia também já provocou isso aí, né? A pandemia já enfraqueceu a economia. Então, imagina tudo isso aí, né? E o Brasil sofre com isso aí tudo. Tá? Imagina, nós éramos a sexta maior economia, hoje nós estamos lá, né? 32ª economia. Caímos, vamos lá para baixo, estamos brincando, né? Então, isso aí tudo prejudicou nós, as manobras políticas aqui dentro prejudicou nós, as ameaças, né? Ameaça à democracia, tudo que o capitalismo promove, o que é? É democracia. Cara, aí, né? Aí vem alguém ameaçando essa liberdade, ele fala, pô, aí isso aí vira uma barreira. Né? As pessoas deixam de investir. Os grandes investidores, às vezes, deixam de investir aqui. Tá? Ou dá calote, né? Ou um governo que dá calote na sua própria população. Pô, se o governo que aqui foi eleito, né, que é um cargo eletivo, dá calote naqueles que votou neles, né, se dá calote, não paga, vocês imaginam quem não votou, quem só não investe dinheiro aqui dentro. Essa pessoa tira o dinheiro daqui. Eu não vou, vocês fazem isso com o próprio pessoal deles, nós o que vai somar para nós. Então, isso não pode acontecer, gente. Isso aí são coisas que a gente tem que abrir o olho e parar para pensar um pouco. Tá? E que faz parte desse processo de globalização. Então, o Brasil não é um país sozinho, o Brasil não é um país solto, o Brasil é um país globalizado hoje, depende da economia global, da macroeconomia. Nós somos, né, assim como a gente recebe, nós fornecemos também, né, matéria-prima e mão de obra e também compramos bastante. Né? Então, temos que pensar nisso. Tá? Então, isso aí tudo faz parte então, desse processo chamado, mais uma vez, de globalização. Alguém quer fazer uma pergunta, gente? Alguém quer perguntar? O trabalho vale 3 pontos, a prova vale 7, juntando. Tá? Quero quero
Eu queria que alguém, sei lá, alguém fizesse uma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida. Tá? A prova vale 7 pontinhos. Tá? A prova está fácil, tudo que eu falei aqui, não, falei bastante também. Mas o que eu apontei no quadro ali, né, é o que vai cair na prova. Tá? Então não tem diferença, se quiser depois. Tá? Depois eu peço, depois eu tiro uma foto aqui, uma selfie, uma foto não, só tenho uma selfie e boto no grupo aí para vocês aí dar mais uma olhada no que está aqui no quadro. Né? É o que vai cair então na prova. Tá? Não tem diferença. Ok? O que eu quero, né, desejar a todos, né? Façam, tenham uma boa prova, né? Que vocês estão terminando uma etapa da vida de vocês, não parem de estudar, né? Porque o Brasil precisa de pessoas com qualificação, o Brasil precisa de pessoas com mão de obra qualificada, né? Então tem que estudar, terminou o colégio, né? Essa parte aí do ensino médio, vou fazer um curso técnico, né, se esforçar, vou fazer um curso superior. Né? Aqui na própria Amigos e Metas, né, tem os cursos aqui da FADERES, tá? Curso de graduação. Né? Então, procure um curso, gente, porque nós precisamos, o Brasil precisa de mão de obra qualificada. Tá? A informática está aí, a informática está desempregando as pessoas. Né? Então, a gente precisa, né, driblar essa situação, né? Ter, digamos assim, êxito, né, no que a gente vai fazer. Tá? Isso vai ajudar o país, vai te ajudar, primeiramente. Né? À medida que tu tem qualidade na tua mão de obra, né, a tua mão de obra custa um pouquinho mais, isso é uma qualificação, tá, para o mercado. Tá? O mercado absorve. Agora, não estudar, ficar parado, né? Aí a idade vem, aí o mercado não vai absorver mesmo, o mercado vai pegar. Tá? Então aproveitem para estar. Já tem uma idade. Não é questão da idade, é questão da qualificação. Tá? Tem que se qualificar, tem que ter qualidade. Tá? A mão de obra tem que ter qualidade. Tá? Não é. Aí tem gente que diz, porque o fulano faz tal coisa, alguém estudou, professor. Mas isso são as exceções, gente. Nem todo office boy que entra no banco vai ser gerente. Né? Nem todo office boy que entra no banco vai ser gerente. Tá? Então, isso aí a gente tem que ter em mente isso aí. Tá? A gente tem que correr atrás. Terminando agora, você está pertinho ainda. Né? Aí lá, se a semana outra, acho que já é para de vocês, olha aí. Né? Semana que vem eu já vou fechar já as notas, eu acho que no final de semana não, no outro final de semana já fechamos as notas de vocês. Né? Aí já vejo ali quem, né, foi aprovado na disciplina de História e Geografia. Né? Vamos lá, vamos, né, encerrar essa etapa da vida com êxito. Tá, gente? Acho que a nossa aula está indo para os minutos finais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Vou ver aqui o nosso tempo de aula. Deixa o prof olhar. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Ô, Roberto. Diga aí. Acho que o Lucas está com um minutíssimo. Tá, né? Baixa aí. E quanto tempo falta para terminar a aula? Falta 8 minutos, professor. 8 minutos. Dá tempinho aí de se despedir da galera. Não, dá sim, não. Estou comentando com o pessoal sobre a qualificação, não dá para ficar só no ensino médio, né? Onde baixa o volume aqui, Roberto? Baixar o volume. Para mim, acho que alguém quer conversar alguma coisa, eu não consigo. Vamos ver. Acho que tá bom. Tá, gente? Acho que tinha alguém tentando conversar comigo aqui. E aí eu estava estourando ali o alto-falante. Alguém quer falar? Alguém quer comentar alguma coisa? Sim ou não? Alguém quer comentar?
está ouvindo ali o áudio ali, ó. Acho que é o Miguel que está ouvindo o áudio. Está estourando aqui no alto-falante. Tentei baixar aqui. Tá? Tá bom, gente? Nossa última aula de geografia, então. Nossa primeira aula de geografia foi geografia física. Tá? A nossa segunda aula de geografia, a gente falou um pouco também sobre geografia física e geografia política, ou geografia humana. Né? A última aula, que é a terceira aula, a gente falou sobre esse aspecto que é extremamente importante, atual, que é a globalização. Eu fiz todo o resgate histórico para mostrar para vocês, desde lá das navegações, né, da primeira fase do sistema capitalista, né, vem se desenvolvendo, né, e chegamos aqui hoje. Tá? Hoje o mundo é conectado através da internet, hoje nós estamos globalizados, a economia não é diferente, né, a política não é diferente, as relações não são diferentes. Né? Hoje há um trânsito, né, um trânsito mundial de pessoas, né, um fluxo, né, de pessoas em escala global hoje, né, as pessoas hoje, né, aí a pandemia é um gesto disso, né? A pandemia é um símbolo disso, né? É uma marca, um registro dessa globalização. A pandemia mostrou isso aí, uma coisa, né, na área da saúde, né? A Organização Mundial da Saúde, né, que hoje é mundial, né, é o órgão que está lá junto com a ONU, lá, né, e que trata hoje da questão da saúde pública mundial. Isso é uma globalização, né? Hoje a gente, porque o fluxo de pessoas ela é em escala global. Tá? Então a pandemia mostra isso para nós, mostra esse processo da globalização, não só no aspecto econômico e político, mas também, né, na questão dos contatos sociais. Tá? Então a gente tem que hoje cuidar, né? Os vírus aí cada vez estão mudando, já o tal de Omicron, né? Que é um vírus novo, não, é o mesmo vírus, só que ele mudou, né? Que surgiu lá na África do Sul, devido à falta de vacinação, né? Então, gente, isso aí, tá? Isso aí a gente, hoje as pessoas, né? A doença não ficou restrita só num lugar, né? Essa doença hoje ela está, né? Hoje ela está, né? Hoje é pandêmica uma coisa, né? Pandemia, né? Todos os aspectos, tá? Vai no mundo inteiro, tá? Gente, obrigado pela paciência de vocês, tá? Uma boa prova para todos vocês, tá? Espero que todos que estão aí se formem, né? Tenham esse êxito na vida. Não esquece que eu falei, não pare de estudar, tá? Continue estudando. O prof que é né? Eu estudo toda vez, eu estudo, né? Estou sempre me aprimorando, sempre lendo, fazendo um curso, né? Sempre buscando um curso online, que agora é moda, assim, né? A distância online, né? Um curso esses cursos são chamados de curso de extensão, né? Então, como eu já tenho uma graduação, uma pós-graduação, o que acontece? Eu faço lá, né? Estou sempre me aprimorando, né? Eu fiz esse sobre nova ordem mundial, globalização, eu fiz esse curso. Tá? Então, estou sempre buscando, né? Sempre lendo, buscando para trazer, né? Não perdendo essa tecnologia, também não posso perder, né? A tecnologia, não posso ser substituído por essa tecnologia. Né? Pelo contrário, o professor não é, né? Uma das professores que não consegue ser substituído pelo professor, que tem, né, o papel de ensiná-los, né? Possui a tecnologia, né? Aliás, a tecnologia não, possui a metodologia, né, de ensinar. Tá, gente? Uma boa noite a todos vocês, fiquem com Deus, uma boa prova e até a formatura. Formatura lá fora com vocês. Tá bom? Pessoal, boa noite. Boa noite, muito boa noite a vocês. Fiquem com Deus, tá? Obrigado, o senhor também. Tchau. Só lá para a formatura.